Oi, amiga crocheteira, tem barbante sobrando aí? Vamos produzir com sobras? Hoje eu trouxe para vocês aqui algumas sobras que eu tenho, ó. Barbante cru, rosa, rosa chá, esse aqui é o fio 8, todos os outros são fio 6, mas eu vou tentar produzir uma peça bem legal para vocês, tá? Já tenho os meus square pronto, nesse multicolor lilás da Barroco e o verdinho também. Os dois são premium, ok? Tenho também aqui essa sobra de lavanda e tenho essa sobra de beterraba. Eu acho que vai dar uma combinação linda, 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 linda aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer um tapetinho avulso para eliminar sobras. Então vamos ao resultado. Olha que tapete lindão que eu fiz aqui. Gente, tirei R$ 50 lá do fundo do baú. Como que eu fiz isso? Eu já tinha esses square prontos. E eu tinha sobras de rosa chá. Tinha essa sobra aqui, que eu não sei o nome, eu chamo de lavanda. E tinha essa sobra aqui de beterraba. Eu acho que nada aqui é da mesma marca, porque aqui, ó, Barroco, esse aqui é Eco Brasil, esse daqui eu não me lembro, esse daqui também eu não sei. E esse daqui, beterraba, eu não sei se é B&B, é uma marca assim diferente, né? Diferente das que eu uso, ok? Então, aqui, ó, praticamente tirei R$ 50 do fundo do baú para fazer esse tapetinho. Eu tô com as ideias de fazer alguns tapetes legais, alguns tapetes bonitos, tapete assim de porta, tapete avulso, tá? Porque eu tô querendo mesmo eliminar os meus barbantes e daí eu resolvi fazer essa peça linda. Vamos lá, minha gente. Tá dando sol aqui, ó, mas que eu tô gravando em cima da mesa. Tá vendo que quando eu miro lá pro sol, o tapete muda a cor. É essa cor aqui, tá? Vocês não se enganem, não. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui esse tapetinho. Olha, gente, como que tá ficando a coisa mais linda do mundo isso aqui. Vocês vão amar quando esse aqui estiver pronto. Coloquei esse tapetinho do lado desse pra quê? Pra mostrar pra vocês o modelo. Tem vídeo aula? Tem e não tem. Esse tapetinho aqui, por exemplo, é o tapete Maria Lima, lá do crochê da Hit, ok? Esse tapete, gente, eu tô fazendo com 4 flores. Ela faz uma flor diferente e eu tava na inspiração de fazer ali um tapete para quarto de bebê. Deixa eu tirar esse roxinho aqui de baixo para vocês verem direito como que esse aqui tá legal. E daí eu tinha sobras grandes, né? Sobre 200 e 300 gramas de fio areia. E vocês nem vão conseguir notar que a pequena diferença de um fio para o outro. Eu consigo ver, mas assim, se eu reparar demais, tá? Então, eu fiz uma pequena emenda com os fios areia que eu tinha, porque eu tô nessa de eliminar sobras, né? Voltando aqui, falando sempre com vocês isso. Para eliminar sobras, eu tinha sobrinha de lilás, inclusive, que eu também já usei. Ai, já usei esse lilás aqui, tá vendo? Eu tinha sobrinha de verde água, mas não sei se eu consigo com o restinho da sobra fazer mais outra florzinha dessa. Então, já fiz uma florzinha. Para fazer essa florzinha aqui, eu usei uns 3 pedaços de verde água e ficou assim, imperceptível. Eu tenho esse rosa, sobra também, mas já é uma sobra maior, então eu consigo fazer bastante coisa com ele. E também tinha azul, a sobra do azul que eu tinha não dava para fazer, mas eu tinha bastante do azul, peguei e resolvi fazer aqui essas 4 flores. Que flor é essa? Essa flor aqui, ela tem um miolo com 16 pontos altos, todos com sobras de amarelo também. Tá vendo que eu tô falando demais de sobra, né? Mas realmente, isso que eu usei assim, o último suspiro dos barbantes, tá? E aí as pétalas são da flor catavento, ok? Aí, como eu fiz 16 pontos, em um ponto eu coloquei 2 pontinhos, no outro ponto eu coloquei 2 pontinhos. E daí eu fiz essas flores que ficaram assim a coisa mais meiga do mundo, muito linda. Daí eu comecei, gente, a fazer o tapete lá do crochê da Hit, a videoaula que ela tem. Porque eu gostei muito daquele modelo e pensei, a gente pode transformar qualquer tapete em um tapete infantil, basta mudar as cores. Eu tô aqui de prova mostrando para vocês. Só que eu não finalizei.
Por que que eu não finalizei? Porque me veio a ideia de fazer com aquelas cores, para vocês verem como que eu sou elétrica. Tava fazendo esse daqui, eu já tinha até terminado, acho que eu puxei ali de mau jeito e acabei desmanchando um pouco. Finalizei a base do tapete Maria Lima. E antes de começar a fazer a base, porque depois, se não me engano, vem uma carreira de ponto puff. E eu não sei se eu vou seguir direitinho a aula dela, tá? Já vou logo avisando. Mas a inspiração veio de lá. Essa base aqui é do tapete Maria Lima. Aí, como eu tive essa ideia de usar aqueles tons de roxo para gastar sobra, aí eu peguei e comecei a fazer esse daqui. Mas espera lá, tem uma diferença. Nesse tapete, as flores são juntas. Eu emendei aqui com o verdinho. Aí ele ficou grande porque ele tem 4 flores. Mas nesse daqui eu só queria colocar 3 flores. Os meus tapetes, quando eu faço com 3 flores e emendo com verde, ele fica muito pequeno. Então eu resolvi fazer a emenda assim. Aí eu percebi que para fazer ele separado, eu já tinha que começar tipo assim, ó. Eu deveria começar aqui e já fazer a emenda, ó. Tá vendo? Nesse sentido aqui, do jeitinho que eu tô mostrando para vocês. Aí fazia aqui, ó. Emendava, voltava. Quando eu chegasse nessa parte aqui, em vez de fazer 3 correntinha e agora o leque, aqui mesmo já comecei os aumentos, porque assim não dava erro na hora de fazer os aumentos que ela pede na base, ok? Então, assim eu consegui afastar as minhas flores e fazer essa mesma base que eu fiquei apaixonada. Eu fui olhando como que fazia esse daqui e coloquei nesse, fui fazendo, né, fui adaptando aqui, apenas fazendo essa adaptação aqui de separar as flores, tá bom? As flores da base fazendo separada. Calma aí, tem um trem aqui errado, não sei se vocês perceberam. Aqui eu coloquei uma pérola, aqui eu coloquei uma pérola e aqui tá sem. Mas por quê? Eu quero mostrar para vocês como que eu faço para colocar as pérolas, porque até agora eu não vi ninguém falando como que fazia para colocar as pérolas no trabalho. As pérolas que eu uso aqui, elas são muito pequenininhas, né? Nenhuma agulha de crochê fina consegue passar. E daí fica ruim, né? Você ficar passando saliva, juntando aqui, porque ele realmente não fica bom. Então, eu deixei aqui que eu quero mostrar para vocês como que eu faço, tá? Para colocar pérolas nas minhas bases, tá bom? Então, eu deixei aqui de propósito. Já coloquei aqui a minha etiquetinha, ó, Jadiane Santos, tá dando para ver bem aí? Acho que tá, né? Olha, agora deu para focar bastante. Essa etiqueta aqui eu comprei no Ateliê Zebra, numa época que estava na promoção, há muito tempo. E eu sempre faço as peças e acabo mandando entregar sem etiquetas. Então ficaram aí essas etiquetas, ó, muito tempo guardado. Agora eu resolvi tirar e em todas as peças que eu fizer colocar para ser ali a minha assinatura, né? Vai que chega uma pessoa na casa da minha cliente, nossa, que tapete lindo, quem fez? Já olha a etiqueta, vê meu nome e já me procura no Instagram, né? Então, é isso, o que eu queria mostrar para vocês, tá? Agora eu vou colocar a pérola, vou mostrar para vocês como que eu faço para colocar a pérola, né? Já que eu já falei para vocês aí, que aqui eu não segui aula naquela base ali, que eu ainda vou terminar. E aqui eu dei uma adaptada daquele modelo. Aí, para fazer o bico, eu passei essa carreira fechada, eu usei, gente, a bolinha o máximo que deu. Eu consegui fazer 3 carreiras de bloquinho e uma carreira fechada aqui. Aí o que me sobrou foi tão pouquinho que não daria para fazer mais nada do bico. Fui lá e peguei com essa sobra aqui e fiz um biquinho bem simplesinho. Deixa eu mostrar para vocês a parte de cima. Olha como que ficou legal e simples ao mesmo tempo. Aqui, nossa, aqui tá parecendo para vocês um pink, realmente não é, tá? É um lavanda. Aqui eu fiz 2 pontinhos, 2 correntes, 2 pontinhos no mesmo ponto de base. Pulei 2 pontos e coloquei um pontinho baixo aqui. Pulei 2 pontos e fiz outro leque. Aí, na segunda carreira, eu coloquei
dois pontinhos, duas correntes, dois pontinhos e um ponto alto em cima do ponto baixo. Na terceira carreira, eu já fiz diferente. Em cima do ponto alto, eu coloquei um ponto baixo em relevo. Não sei se dá para vocês perceberem aí. Um ponto baixo em relevo, ok? E aqui no primeiro ponto do leque, coloquei um ponto baixo. No segundo ponto do leque, um ponto baixo. E a partir daqui eu já fiz um picôzinho, grudei aqui no meio, fiz outro picôzinho e grudei aqui nesse ponto do leque com um ponto baixo. No outro ponto fiz um ponto baixo. Então, o meu bico foi o mais simples possível, porque as minhas sobras estavam muito pequenas, não daria para fazer de outro jeito, tá? Eu até tentei fazer essa última carreira do bico de leque com picô, só que quando chegou no final da primeira parte oval, o barbante já estava terminando, então eu vi que não ia dar para fazer, então eu resolvi fazer desse jeito, que deu super certo. Eu até gostei mais desse resultado do que do outro jeito que eu ia fazer, ok? Aí o ponto baixo foi em relevo, ok? Ó, abracei o ponto da carreira anterior, que era o ponto alto, em relevo e fiz o pontinho baixo. Aí ficou o resultado aqui maravilhoso. Quanto que ficou de tamanho essa peça? Gente, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas essa peça ficou tão grande. Eu não sei se ela ficou tão grande ou se ela ficou tão larga. Acho que ficou tão grande e tão larga. Ela ficou com 73 centímetros de uma ponta a outra e ficou com 45 ou 47 de largura. Então, ele ficou um tapete largo e um tapete grande, com sobras, com sobras. As minhas clientes vão saber que são sobras? Claro que não. Por isso que eu vou colocar o preço de um tapete normal, como se eu tivesse abrido um cone novo. Vou cobrar nesse tapete aqui R$ 50, tá? Tá. Jade, quanto que você gastou para fazer esse tapete? Vou falar para vocês agora. Só vou pegar minha pesca, ok? Olha só. Para fazer esse tapete, ao todo, eu gastei R$ 14,87 de material, tá? Isso sem pérola, isso sem etiqueta, isso sem cola. Porque essas coisas e mais a embalagem eu faço um preço simbólico de R$ 50 e coloco em cima do valor que eu gastei, ok? Então vamos lá. De barbante normal, né? Esses normais aí, a partir da cor cru, eu gastei R$ 11,47. De multicolor, eu gastei R$ 3,40. E o meu preço de venda, eu poderia vender R$ 44,61. Só que aí não entra nem a pérola, nem etiqueta, nem embalagem. Né? Eu uso adesivos, sacola, uso uma embalagem transparente. Então, para essas coisas, eu acrescento aí um valor simbólico de R$ 5. Só que ainda não daria o valor de R$ 50. Então, eu arredondei, ok? Arredondei aí o valor do meu tapete, vai sair R$ 50. E aí, graças a Deus, né, a partir desse daqui, ó, a partir desse já nasceu esse e tá nascendo esse daqui que eu não vou vender, que esse daqui vai ficar para mim, né, que eu já disse para vocês. Eu gostei demais do resultado. E eu acho que vem mais combinações aí, viu, gente? Eu não vou garantir para vocês, não, mas eu acho que vem mais combinações aí nesse modelo, exatamente igual, porque eu quero mesmo eliminar sobras, ok? Então vamos agora colocar as pérolas. Vou arrumar um jeito de colocar vocês bem pertinho para que vocês possam ver como que eu faço, tá bom? Então vamos lá, gente, ó. Eu já estou aqui com a minha pérola na mão. Já estou aqui com a minha agulha, tá? Para fazer o nozinho no final, vou mostrar para vocês. E também estou aqui com a minha tesoura, que tá mais cega do que tudo nesse mundo, mas pelo menos para fazer arremate ainda uso. E tô aqui, gente, com o pulo do gato, a minha cola instantânea. Essa daqui é a Tech Bond 2, ok? Mas você pode usar qualquer cola instantânea aí que você tiver.
Como que eu faço? Olha, abri a cola, busco o fio que eu vou passar a pérola. E olha, gente, prestem bastante atenção para vocês não colarem o dedo ou passar coisa demais. Ó, aqui o bico eu vou só encostar. Tá vendo? Não ficou quase nada, tá vendo? Bem pouquinho. E eu vou aqui com o meu dedo, ó. Como ficou bem pouquinho, não vai pegar nada no meu dedo, ó. E eu vou fazer isso aqui. Ó, eu só enrolo. Ó, não ficou, meu dedo não cola, porque era tão pouca coisa que não dava. É só para deixar essa pontinha aqui durinha, tá vendo? Porque a minha pérola, ela é muito pequenininha. Então, vamos lá. Eu vou até passar logo aqui para vocês verem. Ó, tá vendo que essa florzinha, ela tem essa basezinha aqui redonda? Nessa base aqui eu tenho 8 pontos. Eu vou passar esse fio por dentro desse buraquinho aqui onde que tá o fio, onde que o fio já está saindo, tá? Aí pronto, ele vai sair lá do lado direito. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Saiu o fio aqui do lado direito. Eu pego a minha pérola, ó, e passo o meu fio sem dificuldades. A minha pérola, ela é muito pequenininha. Então, nenhuma das agulhas que eu tenho aqui, nem as mais finas, ela consegue ir puxando esse fio. Então, só consigo passar desse jeito, ó. Passei um tiquinho de cola assim, ó. E consegui puxar, colocar a pérola. Coloquei aqui. Agora, eu tô vendo que esse fio tá saindo desse lado, tá vendo? Tá saindo aqui. Como essa base, ela tem 8 pontos, eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Entre o quarto, ó, entre o quarto e o quinto ponto, eu vou introduzir esse meu fio, ok? Ó, lá para a parte de trás. Coloquei a pontinha, agora eu vou puxar. Puxei o meu fio. Agora, com a agulha de crochê, deixa eu virar aqui para facilitar a minha vida. Virei aqui a minha florzinha para esse lado. Com a minha agulha de crochê, eu vou entrar aqui, ó, numa alcinha mais perto do centro possível. E vou puxar esse fio aqui, ó, como se eu fosse fazer uma corrente. E faço essa corrente aqui por dentro desse fio que eu mostrei para vocês. E faço mais 2 correntes, olha, 1, 2 correntes. E puxo totalmente. Tirei aqui. Eu não preciso dar nozinho quando eu faço isso, porque isso aqui é até mais seguro do que o nozinho. Agora eu vou puxar. Não é para puxar sem você ter o controle. Você precisa tá sempre segurando aqui, ó, com a pontinha da unha. Eu puxo até esse nó apertar o máximo que ele puder e descer. Aí ele desce um pouquinho. A minha flor, o meu trabalho não vai ficar puxado porque eu tinha o controle aqui, ó. Eu tava puxando, mas eu tava segurando para ele não puxar o trabalho. Feito isso, consegui apertar o nó desceu. Eu vou cortar o fio aqui, ó, rente. Pronto, cortei rente com o trabalho. Agora eu venho com a mesma colinha, uma gotinha em cima do corte. Acabou. Tá vendo? Ó, uma gotinha só. Tá vendo? Aqui ele vai depois entrar aqui para dentro do crochê. E quando a gente pega esse nozinho e coloca aqui, ele fica praticamente invisível. Ele fica escondidinho porque a gente puxou até ele ficar rente com o trabalho. E assim, nós temos aqui o nosso tapetinho com todas as pérolas. E aí? Agora eu quero saber a sua opinião. Você gostou desse tapete? Você gostou desse modelo? Se você quiser fazer esse modelo, você vai lá no canal Crochê da Rit e você faz a base, tá? Com essa diquinha de você separar a flor
mas separar já nessa primeira carreira aqui, em vez de você fazer lequezinho e bloquinho tudo, para depois você vir fazendo a parte do aumento, quando ela começa a arredondar, você já faz isso aqui, ó, na primeira, tá bom? Só nessa parte aqui que você tem que fazer o lequezinho, porque precisa para fazer as emendas, tá? Por hoje é só. Quero deixar um abraço para vocês, tá? Um abraço para minha amiga Adriane Cláudia, que sempre está curtindo os meus posts, os meus stories lá no Instagram. Eu disse para ela que eu ia fazer é, um vídeo, que eu ia me lembrar dela, e sempre quando eu faço algum vídeo, eu me lembro eu lembro dela, mas eu esqueço do nome dela. Adriane Cláudia, tá? Um beijo para você, minha amiga. Muito obrigada pelo seu apoio, tá? Se você gostou, claro, né? Já peço para vocês, deixe seu like, se inscrevam e você pode ripar 3 vezes gratuitamente por semana nos vídeos do YouTube, tá? Então, se você puder, quiser me ajudar, ripa esse vídeo, tá? Gratuitamente, sem custo financeiro nenhum, porque vai me ajudar a trazer mais vídeos para você. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e o joinha. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo, que vem novidade linda por aí. Tchau!